cidade ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBWDC, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC. Em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBWDC, nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros com filhos nativos. Nós somos IBBWDC, nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC, em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Somos família IBBWDC, nós somos família Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Espero que vocês estejam bem. É uma alegria estar com cada um de vocês. Onde quer que você estiver, eu quero te convidar a prestar a Deus esse tempo que teremos a partir de agora de devoção. Eu te convido a separar um tempo para agradecer por motivos que Deus tem colocado em sua vida. Onde eu moro, este é um final de semana prolongado por causa do Dia de Ação de Graças, do Thanksgiving, que aconteceu na quinta-feira. Mas independente de onde você está, independente de ser ou não tempo de ação de graças, eu quero te convidar então a agradecer, especialmente pelas pessoas, pelos amigos, pelos familiares, pelos amigos próximos e distantes, familiares também próximos e distantes. Sou grato a Deus porque em meio aos problemas, em meio às lutas, tem coisas boas. E uma das coisas boas são pessoas queridas, amadas, companheiros que estão caminhando conosco, que estão torcendo por nós, que estão orando por nós. Sou muito grato a Deus pelas palavras de encorajamento, pelas palavras de gratidão, pelas palavras de reconhecimento. Muito obrigado a Deus e muito obrigado a cada um de vocês que são instrumentos preciosos para enfrentarmos as lutas com determinação, com ousadia, com coragem. E muito obrigado a cada um de vocês que tem se colocado à disposição de Deus para ser bênção na minha vida e na vida de outras pessoas. Sejam então bem-vindos ao último encontro devocional, ao último culto do mês de novembro do ano 2020. Vamos cantar a próxima canção e vamos ter esse tempo de devoção juntos nesses próximos minutos.
Agradeço a você que tem contribuído, que tem mantido a nossa igreja e os desafios que temos. Eu peço a você que não tem contribuído, que tem tido dificuldade de contribuir por causa da falta de reunião presencial, que utilize os outros veículos. Nós estamos precisando da sua contribuição. Saiba disso, nós estamos entrando em um momento de dificuldade, de desafios maiores. Nós temos nossas missões, nós não estamos querendo cortar nenhum compromisso missionário, não estamos querendo cortar também pessoas que trabalham conosco, não queremos fazer isso, mas nós precisamos que cada um de vocês assumam o compromisso com a manutenção da nossa IBBWDC e os desafios do Reino de Deus através da nossa IBBWDC. Na próxima canção você pode fazer a sua contribuição, ouça as instruções e faça a sua contribuição no momento que for conveniente para você, se não for agora. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto, ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de como doar em nosso site pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro cheio de esperança. Jeremias 29:11. The Lord leads the humble in what is right.
He teaches us in His way. Psalms 25:9. The heavens tell the glory of God. The skies announce what His hands have made. Day after day they tell His story. Night after night they tell His story again. Psalms 19:1 y 2. Always be joyful because you belong to the Lord. I'll say it again. Be joyful. Philippians 4:4. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Matthew 5:9. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16:3. Tudo que posso naquele fortalece. Filipenses 4:3. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Psalms 25:4. All of us, like sheep, have strayed away. We have left God's paths to follow our own, but yet the Lord laid on Him the sins of us all. Isaiah 53:6. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas a vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20:12. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127:3. The definition of joy is to be happy even though when things don't go your way. In Philippians 4:4 it says, "Be joyful because you belong to the Lord." I will say it again. Be joyful. In the beginning, God created the sky and the earth. The earth was empty and had no form. Then God said, "Let there be light," and there was light. Genesis 1:1-3. Eu guardei no meu coração a sua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Felizes daqueles que têm um coração puro, pois eles verão a Deus. Mateus 5:8. Eu estarei com vocês todo dia. Mateus 28:20. Nós somos libertários de si. Nós estamos hoje terminando a série chamada Altruísmo. Hoje nós estamos na quarta e última mensagem dessa série. Nós começamos com altruísmo, falando sobre altruísmo através da evangelização, do testemunho, de compartilhar a realidade de Jesus que nós temos experimentado na nossa vida. Depois nós falamos sobre altruísmo através do serviço, através da voluntariedade. E no domingo passado nós pensamos em altruísmo através da gratidão. Pessoas altruístas são pessoas gratas, não apenas de palavra, mas de coração, de intenção profunda da alma. E hoje eu gostaria de falar sobre altruísmo através da generosidade. Lembrando que altruísmo é o antídoto para o egoísmo. Nós vivemos em uma sociedade, em uma cultura extremamente egoísta. Eu li um artigo nos meus estudos a respeito de egoísmo, e esse artigo falava assim que a ciência tem como provar que a humanidade é naturalmente egoísta. Eu achei muito engraçado porque eu não preciso que a ciência me prove nada. Eu já observei há muito tempo que nós, seres humanos, somos naturalmente egoístas. Eu nunca vi ninguém, em nenhum contexto, nem familiar, nem de escola, nem acadêmico, alguém parar e falar para outra pessoa: olha, eu vou te ensinar a ser egoísta. Nunca vi alguém fazer isso com uma criança, por exemplo. Falar assim: olha, agora você vai aprender a ser egoísta. Eu vou tomar de você o seu brinquedo e aí você vai gritar: é meu, é meu, é meu, eu não quero que ninguém brinque com o meu brinquedo. Tira a mão do meu brinquedo. Isso não precisa. Isso acontece naturalmente. Em todo lugar, em qualquer lugar do mundo, as pessoas nascem egoístas. E o egoísmo é uma das marcas da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza caída. E eu tenho observado que
as pessoas então agem de forma egoísta, e por causa do egoísmo existem os problemas: divórcio, roubo, mentira, separação. A exaltação do eu tem trazido sérios problemas. O egocentrismo ou egoísmo tem sido motivo de grandes problemas na nossa cultura e na história da humanidade de forma geral. Eu li também nesse mesmo artigo umas coisas assim engraçadas, interessantes, e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Observando-se o comportamento das pessoas, descobriram coisas interessantes. Eu não sei você, quando você viaja de avião, você prefere sentar onde? Na janela, no banco do meio ou no corredor? Se você prefere sentar no corredor, possivelmente você é alguém que experimenta um teste para viver no inferno, porque a cadeira do meio é terrível, especialmente de madrugada, quando você quer ir ao banheiro e a pessoa ao seu lado está dormindo. E ficar na cadeira do corredor é muito bom, porque você não pode levantar a hora que quiser para ir ao banheiro ou para esticar a perna sem ter que pedir licença para a pessoa do seu lado. Mas essa pesquisa informou que pessoas que preferem ficar na janela são pessoas mais egoístas. Curioso, interessante. Não sei se isso é verdade, mas eles chegaram nessa conclusão. Outra conclusão é que homens são mais egoístas do que as mulheres, que a reação ou a recompensa neural dos homens é estimulada mais por atitudes egoístas, enquanto que a dopamina na mulher, que é esse neurotransmissor conhecido vulgarmente como hormônio do prazer, a dopamina acontece com mais intensidade quando as mulheres estão fazendo bem ao próximo, estão ajudando, estão sendo filantrópicas, estão nessas atitudes de voluntariedade. E então a conclusão é essa. Eu acho que é verdade pela minha experiência. Quando nós vamos fazer qualquer atividade que precisa de voluntários para ajudar, geralmente as mulheres são as que se prontificam. Quando nós vamos realizar atividades para orar por situações ou por pessoas, as mulheres se prontificam muito mais do que homens. Tem sido assim. Se você prestar atenção nos movimentos ao nosso redor de fazer o bem, nós vamos ver muita mulher. A maioria das pessoas são mulheres envolvidas. Tem homens, é claro, mas a maioria são mulheres. E uma outra curiosidade é que homens que gostam de academia, de malhar, tendem a ser mais narcisistas e egoístas do que aqueles que preferem ir para pizzaria. São informações curiosas e interessantes, especialmente para a mulher, para a moça solteira que ainda não se casou. Você pode então usar isso como critério. Se você conhecer um rapaz que gosta de ficar na janela e gosta de malhar, ele possivelmente será um camarada egoísta e você vai enfrentar os desafios de viver com uma pessoa assim. Mas as mulheres também não ficam para trás. Eles escreveram nessa pesquisa que se você colocar um bolo de chocolate, um brigadeiro, ao lado de uma mulher e ela tiver que compartilhar o pedaço do bolo pequeno e grande, ou o brigadeiro pequeno e grande com uma amiga, e ela tiver que escolher, ela vai escolher o maior. E, bem, eu não sei se isso é verdade ou se isso é mentira, mas uma coisa eu sei, que nós vivemos em uma cultura egoísta, o egoísmo está impregnado nas nossas relações, nos nossos problemas, na maneira como as pessoas tratam umas às outras. Quando nós falamos em gratidão, é impressionante como as pessoas estão o tempo inteiro pedindo e exigindo e estão com muita dificuldade agradecendo. Eu gostaria muito de fazer parte de uma igreja, de uma cultura, de um povo que fosse extravagante em gratidão. Mas hoje eu quero falar também, além disso, sobre generosidade, sobre sermos extravagantes em generosidade. E embora a cultura que nós vivamos seja uma cultura egoísta, o cristianismo não é egoísta. Pelo contrário, o cristianismo nos ensina que nós devemos nos negar. Jesus disse assim: negue-se a si mesmo se você quer ser meu seguidor.
E para ser cristão é preciso ser uma pessoa altruísta, que é o oposto do egoísmo. E se você se considera cristão, você tem que ser altruísta. Se você não for altruísta, você é um religioso. Você é qualquer coisa menos seguidor de Jesus. Então, é bom pensar nisso, que uma grande parte da essência do cristianismo é o negar-se a si mesmo. Só quem nega a si mesmo evangeliza, só quem nega a si mesmo serve, só quem nega a si mesmo agradece, só quem nega a si mesmo contribui com a obra de Deus, com os desafios missionários, faz caridade, faz o bem, faz boas obras, só quem nega a si mesmo. Quem não nega vai viver para si, vai ter a si como o centro de tudo. Só quem consegue matar o ego, que é o carregar a cruz, vai conseguir ser cristão e vai conseguir fazer essas coisas todas. Eu gostaria então que nós pensássemos um pouco. Tem um texto na Bíblia, Provérbios 21, 25 e 26, que nos diz assim: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. No mundo que nós vivemos, existem pessoas justas, e justos, de acordo com a palavra de Deus, são aqueles que entregaram a vida para Jesus e foram justificados pela fé. O justo é essa pessoa que não retém, mas reparte. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje 3 figuras a respeito deste assunto. A primeira figura é a figura da bolsa ou da sacola. Eu quero compartilhar o fato de que na bolsa nunca há o suficiente. Essa é a primeira figura. Na bolsa nunca há o suficiente. Essa é a figura, é o pensamento da pobreza, do eu não posso, eu não contribuo, eu não dou, eu não participo dos desafios, sejam eles quais forem, seja da minha igreja, seja da minha sociedade, seja lá onde for, eu não participo porque eu não tenho o suficiente. E muitas pessoas vivem desse jeito. E eu confesso que eu fui criado desse jeito. Nós não temos recursos, nós somos pobres, nós não temos o suficiente, nós não podemos fazer isso. Os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E tem um texto na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês agora. Está em Ageu 1, verso 6, Velho Testamento. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Esse texto está escrito baseado em um contexto. O contexto é um momento na história de Israel em que o povo não colocou Deus em primeiro lugar. Como assim? Tinha a obra de Deus para acontecer, e a obra de Deus era a construção do templo naquele momento, naquela fase da história. E as pessoas decidiram que elas não iam participar, elas iam cuidar das suas próprias necessidades, ou pelo menos iriam tentar cuidar das suas próprias necessidades, e deixaram o desafio do templo de lado. E aí o profeta vem e fala assim: olha, vocês ficam com o dinheiro, mas é como se você guardasse o seu dinheiro em uma bolsa, uma sacola furada. Você guarda, retém o dinheiro, mas aí você não vê esse dinheiro prosperar, você não vê esse dinheiro ser útil para alguma coisa que vale a pena. Ele diz assim: você planta muito e colhe pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Conhece isso? Já viu isso? Alguém que guarda dinheiro, só que tem que fazer tanta manutenção, tem que cuidar de tanto problema de saúde, é tanta coisa para acontecer, que não vê a cor do dinheiro. Ganha muito dinheiro, mas parece que a dívida aumenta. Enquanto existem outros que ganham um pouco, mas conseguem investir, não conseguem ganhar muito, mas conseguem satisfazer as suas necessidades, conseguem usufruir, desfrutar daquilo que tem. Nós temos no Novo Testamento uma história muito interessante, que a história está em Marcos capítulo 14, se não me falha a memória nesse momento. E ali você vê uma história em que uma mulher, que é uma ex-prostituta, que foi transformada quando teve um encontro com Jesus, teve uma atitude de generosidade extravagante.
É igual o apóstolo Paulo. Eu citei o apóstolo Paulo semana passada, mas ele foi alguém assim que ele odiava cristão, mas de uma hora para outra ele se tornou um grande representante do cristianismo. A troco do quê? Ele é como se ele falasse assim: olha, meu encontro com Jesus foi tão transformador que eu não tinha mais nada a fazer do que ser extravagante na minha vida, nos meus recursos, naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho. Essa mulher, essa ex-prostituta, fez a mesma coisa. Ela tinha dinheiro que fez com que ela possuísse um vidro de perfume que custava o preço do salário de uma pessoa de um ano. Pensa nisso. Era um nardo puro, finíssimo. Isso custava caríssimo. Em um gesto de adoração, essa mulher foi e derramou aquele perfume aos pés de Jesus Cristo. E aí, adivinha o que aconteceu? Crítica. A pessoa que tinha a mentalidade da pobreza, que não tem o suficiente, que nós não podemos, foi Judas. Quem era Judas? Judas era o camarada, o discípulo de Jesus, que era o tesoureiro do grupo. Ele tinha a sacola, a bolsa da coleta de dinheiro. Ele era o tesoureiro da equipe de Jesus. E ele fez uma crítica, ele falou assim: sua estúpida, você pega esse perfume e derrama desse jeito, poderia vender e dar aos pobres. Olha só, olha a falta de prioridade, olha onde estava o coração desse Judas. Certamente não estava em Jesus Cristo, porque ele fala assim: vende e pega o dinheiro e dá aos pobres. Será que era essa mesmo a intenção dele? Porque em um outro momento, na verdade, o que ele estava fazendo, ele estava criticando o gesto daquela mulher. Dar aos pobres era mais importante, quer dizer, entre aspas, dar aos pobres era mais importante do que adorar a Jesus com o gesto dessa mulher de derramar o perfume aos pés de Jesus Cristo. Só que esse mesmo Judas foi uma pessoa que traiu, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Para quê? Ele queria moeda para colocar lá na bolsa dele, não na bolsa do trabalho de Jesus Cristo, dos desafios de Jesus, porque o texto bíblico fala que ele roubava, que ele tirava dinheiro da bolsa. Então, esse Judas figura muito bem pessoas que criticam aqueles que estão investindo na obra de Deus. Existem pessoas que estão criticando. Eu já vi gente falar isso para mim. Recentemente, alguém falou assim: você não deveria dar comida para as pessoas, você deveria vender, porque as pessoas não valorizam. Aí você conseguiria dinheiro para a igreja. Olha só que mentalidade estúpida. Geralmente, pessoas que falam assim não investem na obra de Deus de forma alguma. Eu já vi gente criticar: você vai dar o seu dízimo, você vai dar a oferta para a igreja, para os missionários. Essas mesmas pessoas estão deixando bem claro que a prioridade na vida delas não é Deus, não é Jesus. Elas dizem assim: você deveria usar esse seu dinheiro para... não igual Judas, para dar aos pobres, mas para você comprar isso ou aquilo outro. Bem, o Ageu lá no Velho Testamento diz assim: vocês usam os seus bens para fazer algumas coisas, só que você nunca consegue fazer, você nunca satisfaz. É como você colocar em uma sacola furada. Essa é a mentalidade pobre, mesquinha. É a mentalidade daquela pessoa que fala: eu nunca tenho o suficiente. Quando na verdade não é uma questão de ter o suficiente, é a questão de colocar prioridade. Outro grande exemplo do Novo Testamento é aquela mulher que deu tudo o que tinha. O que ela tinha? Ela tinha 2 moedas. Ela tinha 2 moedas, era tudo o que ela tinha. Em termos mensuráveis, era o menor valor. Mas em termos de intensidade da alma, em termos de adoração, em termos de generosidade, foi o maior valor que foi colocado ali. Então, não pode ter essa desculpa de que eu não tenho o suficiente, essa mentalidade da bolsa, da falta de suficiência para poder participar. Segundo lugar, é a figura da cesta. A cesta diz assim: há o suficiente. A mentalidade da cesta é a mentalidade de que Deus provê, de que Deus supre. E eu quero ler com você o texto de Deuteronômio 28, em primeiro lugar, versos 2 e 5. Também Velho Testamento, depois eu vou ler e citar outros do Novo Testamento. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Esse texto está dizendo que
se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, Deus vai prover as necessidades. Enquanto a outra mentalidade dizia assim, se você colocar Deus em primeiro lugar, não vai sobrar para você realizar as coisas que você quer. E a Bíblia fala lá, o profeta Ageu fala assim, bom, você vai colocar o seu valor em uma sacola furada. Agora, aqui, Moisés, lá no texto do Deuteronômio, ele nos diz que se nós obedecermos a Deus, nós seremos abençoados com provisão. Ele não fala sobre prosperidade aqui. Pelo menos ainda ele não fala sobre isso. Mas ele está falando sobre provisão. Um outro texto são palavras de Jesus Cristo, Lucas 6:38. Dei e lhe será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esse texto muitas vezes é usado para falar que se nós doarmos para a obra de Deus, Deus vai multiplicar em nossas vidas. Mas esse texto não está falando sobre isso. Esse texto está falando sobre o princípio da ação e da reação, da reciprocidade. É aquilo que, na verdade, até isso que eu vou falar agora, está citado aqui em alguma parte do capítulo 6 de Lucas, quando diz assim que aquilo que você quiser que os homens, que as pessoas os façam, você deve fazer para essas pessoas também. É o princípio da ação e reação. Se você quer o bem, faça o bem. Se você quer generosidade, seja uma pessoa generosa. Se você quer ser afeto, seja uma pessoa afetuosa. Existe um princípio inexplicável de ação e reação na vida, na espiritualidade, nos relacionamentos. Então, esse texto fala a respeito disso. E fala aqui de uma forma bastante clara, bastante objetiva, utilizando o exemplo da plantação, da agricultura. E existe um outro texto, primeiro livro de Reis, capítulo 17, que é o da viúva pobre. Ela tinha um único filho. Nós não sabemos a idade do filho, nem a idade dela, nem a idade do marido que morreu, mas ela tinha um único filho, e ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E ela diz assim, olha, eu vou fazer um bolo, fazer um pão, vou comer e depois eu vou morrer, porque eu não tenho mais nada, não tenho absolutamente nada. E aí o profeta Elias chega e fala, pede para ela comida. A mulher fala assim, olha, bem que eu queria dar comida para o senhor, só que eu não tenho, a única coisa que eu tenho é esse pouquinho de farinha e esse azeite, e eu vou ter que fazer para eu e meu filho comermos. E aí o profeta faz um desafio, fala assim, olha, faz e dá para mim, depois vamos ver o que Deus vai fazer. Bem, a mulher ouve o profeta falar, faz a sua, utiliza o azeite, utiliza a farinha, dá para o profeta e aí acontece um milagre. Ela vai ter o suficiente, ela vai ter o que ela precisa, a provisão de Deus para sobreviver de agora em diante. Um outro texto também clássico do Novo Testamento é aquele texto em que havia 15 mil pessoas. Havia um grupo de 15 mil pessoas que estava com fome. No final do dia, elas estavam com fome, e aí Jesus olha para eles e fala assim, nós precisamos dar de comida. Aí um dos discípulos falou assim, mas é muita gente, como é que nós vamos suprir as necessidades? Aí apareceu um menino, e o menino tinha 5 peixes e 2... Tinha 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus Cristo toma aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, dá graças e começa a repartir. E o texto fala que no final de tudo, todo mundo comeu até sobrar. Sobraram o quê? Sobraram 12 cestas de pães. Sobraram 12 cestas de pães. Então a mentalidade da cesta, essa mentalidade do suficiente, de que Deus nos dá o suficiente. Na medida em que nós doamos, na medida em que nós somos generosos, nós vamos experimentando a suficiência de Deus em nossas vidas. E quando eu falo sobre suficiência, não estou falando apenas de recursos materiais, não estou falando de dinheiro, eu estou falando sobre outras coisas que não têm preço. Estou falando sobre paz, sobre alegria, sobre saúde, sobre outras coisas na vida que não tem preço. Quantas coisas que nós estamos vivendo nesse momento e podemos dar graças e que dinheiro nenhum do mundo compraria. E eu não sei o que está por trás disso que eu estou falando agora, mas existe um princípio espiritual, que é esse princípio da suficiência. Existe o princípio da insuficiência, que eu não tenho o suficiente, mas existe o princípio da suficiência, que é a suficiência de Deus nas nossas vidas.
Mas existe um terceiro princípio, que é o princípio onde eu desejo estar. Eu disse que eu fui criado em um princípio, em uma mentalidade da falta de suficiência, de que nós não temos como participar. Se eu fosse depender daquela mentalidade que eu fui criado, eu não teria saído da onde eu estava, não teria dado nenhum passo para diante, porque me foi ensinado isso. Mas aí depois eu aprendi a suficiência, eu aprendi o princípio da suficiência. Eu aprendi o princípio de que eu deveria colocar Deus no lugar onde Deus sempre esteve, que é o primeiro lugar. E aí eu comecei a experimentar algo que ainda eu tenho que caminhar mais nessa direção, que é a extravagância, que é ser extravagante em generosidade, na contribuição, em todos os sentidos. Quando eu comecei a ver isso e a vivenciar isso, eu comecei a experimentar algumas coisas que eu jamais pensei que existissem. Então, aquelas coisas que me falaram, aquelas coisas que muitas pessoas estão falando, que nós nunca vamos sair dessa situação, a nossa vida só vai de mal a pior. Isso aí é uma palavra que não pode ser aceita e acolhida nos nossos corações. Sabe por quê? Porque existe um Deus que é o Jeová Jireh, é o Deus que provê, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que supre as nossas necessidades abundantemente em Cristo Jesus. E eu gostaria que nós pensássemos agora, nesse momento, terminando, eu gostaria que pensássemos um pouco a respeito disso. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Esse é o texto que eu estou lendo de Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus, o quê? Recursos. O que são recursos? Recursos é tudo. É tudo. Agora, transportando para os nossos dias, ações, bens imóveis, todo o patrimônio, a conta bancária, tudo. Honre ao Senhor com os seus recursos. E com o quê? E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E com o quê? Os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui é uma realidade agrícola, então fala sobre frutos das plantações, mas se fosse na época da indústria, então seria uma outra palavra. Bem, esse texto está falando que, na medida em que você honra a Deus com seus recursos, e aí, aqui, nos primeiros frutos de todas as suas plantações, a consequência é: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. A mentalidade do celeiro diz que há mais que o suficiente. Eu tenho o suficiente de Deus, mas eu posso ter mais que o suficiente. E para que eu preciso ter mais do que o suficiente? Sabe para quê? Porque tendo mais que o suficiente, eu vou poder ser mais, eu vou ser generoso de forma extravagante. Eu posso ser generoso, porque Deus vai me dar o suficiente, mas eu posso ser extremamente, extravagantemente uma pessoa generosa. O texto está nos dizendo que Deus deve ser colocado em primeiro lugar. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Os primeiros frutos eram chamados de primícias. E a ideia, a mentalidade, o princípio espiritual é o princípio do primeiro, é fazer Deus o primeiro. Jesus falou isso, ele nos ensinou isso, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No caso aí, era comida e era roupa. Jesus estava falando sobre abrigo e sobre alimento. Coloque Deus em primeiro lugar e isso aí vai acontecer. A provisão para o básico na sua vida irá acontecer. E aqui nós estamos lidando com esse princípio do primeiro. E para explicar melhor, eu preciso ir para um texto do Velho Testamento que fala a respeito disso. Êxodo 13, verso 2 nos diz assim: consagre a mim todos os primogênitos, os primeiros, os que nascem primeiro. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Olha aí, aqui está o princípio do primeiro. O princípio do primeiro é um desafio de fé. Você colocar Deus em primeiro lugar. Fala assim: olha, o primeiro filho é meu. O primeiro filho da cria, do animal que você criar, é meu. Então, quando um cordeiro dava à luz a 10 cordeirinhos, o que nascia primeiro, que fosse perfeito, era para Deus, era consagrado a Deus.
Não era para esperar nascer os 10, escolher o feinho e dar para Deus. Era para pegar o primeiro bom, o primeiro bonito e dar para Deus. O primeiro era de Deus. A primeira parte da colheita era de Deus. Não era para colher tudo e depois que tudo fosse colhido, pegar a sobra e dar para Deus. A mentalidade do não ter o suficiente, a mentalidade da bolsa, da sacola furada, é a mentalidade da sobra. É assim, olha, primeiro eu vou pagar tudo, primeiro eu vou ver o que eu vou ganhar e aí eu vou decidir o que eu vou dar e se é que vou dar alguma coisa para a obra social, para o desafio missionário, para o sustento da obra de Deus através da minha igreja, para ajudar os que estão passando fome, se sobrar. Essa mentalidade da extravagância, do celeiro, essa mentalidade que entende o princípio do primeiro. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, o texto fala assim que os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, muita prosperidade para que eu possa ser extravagante em generosidade, para que eu possa exagerar em generosidade. Princípios bíblicos. Eu sei que muitas pessoas talvez estejam incomodadas. Na verdade, esse tema, altruísmo, incomoda muita gente. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas em todos os sentidos. E quando eu falo então em generosidade, aí que o incômodo aumenta. Eu fico pensando, quando nós falamos em termos, utilizamos uma palavra, porque primícias aqui tem a ver com dízimo também. Quando a gente usa essa palavra dízimo, tem gente que fica com raiva. Eu vejo muitas pessoas incomodadas com esse assunto. Mas quando eu falo então sobre generosidade, aí é que aumenta o incômodo. Porque dízimo era um referencial mínimo do Velho Testamento. Esse referencial mínimo se transformou em generosidade no Novo Testamento. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos na Nova Aliança. E na Nova Aliança não é 10%, é 100%. Eu e os pregadores e a igreja, historicamente, nós decidimos utilizar o referencial do Velho Testamento como princípio mínimo de contribuição. Isso por causa das dificuldades que nós acabamos enfrentando na cultura egoísta que nós vivemos. Porque se eu começar a pregar e a falar e a ensinar de que nós temos que entregar para Deus 100%, nós devemos ser generosos, imagina qual não vai ser o incômodo, o que vão inventar dessa vez. Então, o princípio aqui é o princípio da generosidade, é o princípio que é antídoto para o egoísmo. Uma pessoa egoísta vai ser uma pessoa comedida, vai ser uma pessoa que vai ficar fazendo cálculo, vai esperar sobrar para ver se pode contribuir. Nós estamos diante de um grande desafio. Eu falei no começo do encontro de hoje que nós estamos passando por um momento difícil e que eu apelei para a sua contribuição. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que em meio às dificuldades, eu pretendo, pessoalmente, continuar participando, como eu venho fazendo a minha vida toda, desde que eu aprendi esse princípio, desde que eu rompi com aquela mentalidade da falta de suficiência, da bolsa furada, do saco furado, desde que eu rompi com aquilo, eu comecei a ver a suficiência de Deus e, em grande parte, a extravagância de Deus nas bênçãos na minha vida. E então eu pretendo manter isso, e eu pretendo manter também o apoio à obra missionária. Por causa disso, na semana passada, no dia do culto de ação de graças, eu falei sobre uma nova missão. Olha só, em meio à pandemia, em meio a lutas e dificuldades, nós estamos dando um passo para ajudar mais pessoas. 400 famílias que estão passando necessidades. Eu disse que nós iríamos começar dando brinquedo. E conversando com a missionária que está lá, com a Sônia, nessa semana, ela me falou assim que é melhor a gente não dar brinquedo, porque existe uma necessidade maior, é necessidade de comida. Eles estão sem comida, eles estão passando fome. E eu quero agora aproveitar, olha, isso não foi programado. Eu falo diante de Deus que isso não foi programado. Quando eu entrei em contato com a Sônia, nós já estávamos falando sobre altruísmo aqui em nossa igreja, quando eu estava orando e pensando na possibilidade de apoiar uma iniciativa missionária em um lugar pobre, em mais um lugar pobre, nós já estávamos falando sobre altruísmo. Então eu penso que Deus juntou as peças
para que nós, nesse momento, estivéssemos conversando a respeito desse assunto e eu estivesse terminando fazendo um apelo. O meu apelo agora é para que você exercite colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero te convidar a fazer de Deus o primeiro, consagrar a sua vida, aquilo que você tem, aquilo que você é, nas mãos de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a fazer isso agora. Quero te convidar a fazer de Jesus o primeiro na sua vida. Eu quero te convidar a romper com a mentalidade egoísta e ser uma pessoa altruísta, para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus, o cuidado sobrenatural de Deus em sua vida. Eu lamento demais em ver pessoas que poderiam estar usufruindo mais de Deus e não estão. Eu vivo na América, nos Estados Unidos da América, e lamentavelmente, aqui é um país rico, mas aqui é um país cheio de egoísmo, cheio de pessoas egoístas, pessoas que ganham, mas que estão retendo os seus ganhos para si mesmos e estão experimentando a realidade da palavra de Deus, estão guardando os seus bens em uma sacola furada, porque aqui é um lugar que tem muito dinheiro, mas tem a maior dívida do mundo. É o país mais endividado do mundo. As pessoas aqui, no geral, estão endividadas, estão quebradas. Ganham dinheiro, mas não desfrutam do dinheiro. Estão sempre endividadas. Eu quero convidar você a romper com esse pensamento de insuficiência e experimentar a suficiência de Deus em sua vida. Agora, nesse momento, nós temos aqui, a nossa igreja tem algumas missões, eu vou falar, eu vou tentar não esquecer de nenhuma delas. Nós temos a missão Sal, liderada pelo pastor Paulo Capelletti, que trabalha com marginais, com pessoas marginalizadas e crianças também que não têm recursos. Nós temos a Casa de Marta e Maria, liderada pela missionária Edmeia Williams, que trabalha também com crianças na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos o pastor Silvio, no Nepal, e a Rose, que eles trabalham com as meninas dos Olhos de Deus. É o resgate de meninas do tráfico humano. E nós somos parceiros deles nessa missão com muita alegria. E nós temos também, além disso, nós temos o Haiti, nós temos sustentado crianças já por vários anos. Nós temos lá um orfanato, a Vila da Esperança, no Haiti, em Port-au-Prince, que é a capital do Haiti. E nós temos também uma missão recente, que é penitenciária. Nós temos o pastor João da Rocha, que trabalha com presos em uma casa penitenciária aqui na área onde nós vivemos. Então nós estamos também, através do trabalho dele, nós estamos entrando na penitenciária. Se você quiser fazer uma visita à penitenciária com o pastor João da Rocha, para poder visitar e dirigir os presos lá em um tempo de devoção, me procura para que você tenha essa oportunidade. Mas, somado a tudo isso, nós vamos ter agora a Hospedaria do Inferno, que é uma comunidade pobre, paupérrima, na periferia de Belém do Pará. Uma localidade chamada Tapanã. E lá nós temos 400 famílias, como eu já falei, que estão passando necessidade. O que nós pretendemos dar para eles agora, nesse momento, nesse tempo de Natal, nós queremos dar, olha só, não é muito, eu queria fazer algo mais sustentável, mas ainda que seja paliativo, nós podemos expressar o amor de Deus para aquelas pessoas. Eles podem ver que o cristianismo não é só uma questão de palavra, de pastor ou missionária, ou missionário que fica pregando, mas são pessoas que fazem o bem, que dão fome, que dão comida a quem tem fome, dão água a quem tem sede, que visita quem está hospitalizado, que visita os encarcerados, conforme disse Jesus lá em Mateus capítulo 25, estive com fome e deste-me de comer, estive sede e deste-me de beber. Quando foi que te fizemos isso? Todas as vezes que vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então nós queremos fazer isso. Para isso, eu preciso de ajuda, eu não tenho como fazer isso sozinho. Então eu quero desafiar a você que está me ouvindo, nesse tempo de Thanksgiving, também de Natal, nesse final do ano, eu quero te convidar a participar. Se você está me ouvindo do Brasil, uma cesta básica nesse lugar aí custa R$50. Não tem muita coisa nessa cesta básica, mas é pelo menos algo para as pessoas colocarem no estômago. Aqui onde eu moro custa $10.
Então, se você me ouve, se você é da nossa congregação, da IBWDC, ou se você é de outra congregação e quer participar dessa campanha para alimentar 400 famílias que estão passando fome, necessidade nesse momento, eu quero te convidar a doar, no mínimo, $10, mas eu creio que cada família poderia doar pelo menos 10, no mínimo, 10 cestas básicas. Nós precisamos de, no mínimo, 400, mas olha, eu te falo uma coisa, uma cesta básica é pouco, é extremamente pequena para uma família só, mas se nós pudermos fazer isso, é melhor do que nada. Quero te convidar, ore a respeito desse assunto. Eu não quero nada para mim, eu já tenho o que eu preciso, nesse momento eu tenho o que eu preciso, eu não estou pedindo nada para mim, não estou pedindo nada para minha família, não estou pedindo nada nesse momento, não estou pedindo nada para ficar retido aqui na nossa congregação. Agora, nesse momento, o meu apelo é um pedido de ajuda para que nós possamos ajudar uma comunidade carente. Eu peço que você, então, ore a respeito desse assunto, pense a respeito disso e que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar a sua vida, a sua saúde, que Deus te dê inteligência, que Deus te dê insight, que Deus te dê prosperidade, que Deus te dê ideias para que você possa ter mais, ganhar mais, prosperar, para que você seja extravagante em generosidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus, mas eu quero orar com você antes de nós nos despedirmos. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e que é penetrante, que é eficaz. Eu oro nesse instante pedindo que o Senhor abençoe essa palavra. Eu te agradeço pelo privilégio e pela minha consciência tranquila de poder falar a respeito desse assunto. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o primeiro, não há dúvida disso. Mas muitas vezes em nosso coração nós não colocamos o Senhor no primeiro lugar. Eu peço que o Senhor nos ajude a vivermos além, muito acima da nossa cultura egoísta e também secular, e que nós possamos entender que o Senhor é o Deus que supre, é o Deus que provê, é o Deus que cuida de cada um de nós. Obrigado pela existência da IBWDC, obrigado pela existência de todas as demais igrejas no mundo que estão servindo a Deus e enquanto servem ao próximo. Peço que o Senhor tenha misericórdia daquelas outras organizações e até igrejas que estão servindo a si mesmas. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor não nos deixe nos corrompermos, mas que nós sejamos abençoados pelo Senhor, para que possamos abençoar aqueles que o Senhor deseja abençoar. Muito obrigado, Deus querido, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos te servir. E agora, Pai, toca no coração de cada pessoa que está me ouvindo, que essa palavra prospere no caminho para o qual o Senhor tem nos trazido nesse dia, que o Senhor tem trazido para cada um de nós, para cada família nesse momento, onde quer que nós estejamos sendo alcançados. Que essa palavra prospere e que gere frutos que serão colhidos não apenas na história, mas também na eternidade. No nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e peço. Amém. Amém. Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um
da igreja se espalhou por todo canto que havia. Por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Espero que você tenha sido abençoado, que a sua vida tenha sido abençoada através do nosso encontro de hoje, através das canções, através da oração, através da palavra de Deus, dos textos bíblicos. E eu desejo uma semana abençoada, um mês de dezembro abençoado, que você possa exercitar a sua generosidade. Essa época em que se fala tanto em presente, seja você um presente na vida de pessoas através da sua generosidade. Cada um de nós, você percebeu hoje, tem como ser bênção. É só você se colocar à disposição. Se você se colocar à disposição nas mãos de Deus, Deus irá te dar os recursos para que você possa abençoar a vida das pessoas ao seu redor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida da nossa congregação e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus.